Então, gente, continuando aqui, a gente viu o caso aí da prática de diferenciação de preços, né? E isso ocorre fundamentalmente pela ação de uma empresa com poder de mercado, né? Quando a empresa não possui poder de mercado, ela não é capaz de diferenciar preços. E daí nós temos o quê? Que com base nessa regra teórica de formação de preços e com base no poder de mercado de uma empresa, que ela é capaz de influenciar preços, a gente tem que uma firma com poder de mercado ela não possui curva de oferta, né? Por que ela não possui uma curva de oferta? A gente viu lá na competição perfeita ou no equilíbrio competitivo que diferentes empresas possuem diferentes estruturas de custo, especialmente diferentes curvas de custo marginal, e a curva de custo marginal pode ser entendida como sendo a curva de oferta da firma. Ela indica o quanto que a firma está disposta a trabalhar e produzir a cada diferente nível de preço, né? E quanto maior o nível de preço, maior a quantidade produzida e ofertada pelas diferentes firmas. E daí a gente tem a curva de oferta individual e a soma de todas as ofertas individuais nos leva à oferta de mercado. Mas, ou seja, no caso de uma firma competitiva, há é, uma relação direta entre o preço do bem e a quantidade produzida, né? Uma relação positiva, né? É altamente correlacionada, há uma relação bionívoca entre preço e quantidade. De tal forma, quanto maior a quantidade produzida e ofertada pela firma. De tal forma, quanto maior o preço do bem, maior a quantidade produzida e ofertada. Da mesma forma que quanto menor o preço, menor a quantidade produzida e ofertada. Só que para uma firma com poder de mercado, essa relação não existe. Por quê? Porque nós temos a situação da inexistência da curva de oferta para firmas com poder de mercado. Digamos que a gente tem uma firma que enfrente uma curva de demanda igual a essa, D1, né? Uma curva de demanda igual a essa já indica que a firma tem poder de mercado, ela é capaz de influenciar o preço dos bens, né? Desse produto aí na economia. Se ela produzir mais, o preço cai, se ela produzir menos, vai escassear o produto no mercado e o preço sobe. Com base nessa curva de demanda, essa firma tem uma determinada curva de receita marginal, né? Que indica ela o quanto que varia a sua receita total, dado uma variação na quantidade produzida do bem, né? Isso de um lado. De outro lado, a firma possui, como qualquer outra, uma função custo, especialmente a sua curva de custo marginal. E aí a gente já viu, né, anteriormente que a firma ela tende a produzir até o momento em que seu custo marginal iguala a receita marginal. E isso ocorre ali no ponto A, né? Onde a firma vai se dispor a produzir uma certa quantidade Q1 e cobrar o preço P1, né? Então, produzindo Q1 unidades, a firma vai poder cobrar um preço muito maior que seu custo, especialmente o custo na margem, né? E daí ela vai ter um lucro econômico extraordinário. Então, ao nível de preço P1, a firma produz Q1 ou para o nível de produção Q1, o preço desse produto no mercado fica sendo P1. Tá, e o que isso tem a ver com a curva de oferta? Eu havia dito, né? Para uma firma competitiva, a sua curva de oferta nada mais é do que a sua curva de custo marginal. E aí tem uma firma com poder de mercado que também tem uma curva de custo marginal. E por que essa curva de custo marginal não é a curva de oferta de uma firma com poder de mercado? Não pode ser entendida ou interpretada como sendo a curva de oferta dessa firma com poder de mercado. Porque as condições de mercado podem mudar de tal forma que essa firma pode passar a produzir mais do bem, mesmo que o preço do produto diminua, né? Ou ela pode baixar o preço do produto sem reduzir quantidade produzida, entre algumas outras possibilidades, né? De tal forma que não há uma relação bionívoca entre preço do produto na economia e a quantidade produzida e ofertada pela empresa.
Por exemplo, vou dar só um exemplo, mas a gente pode ficar citando vários outros, né? Mas só um exemplo para chamar a atenção. Digamos que a condição de mercado dessa firma mude de tal forma que a curva de demanda passe a ser D2. Na curva D2, o que está acontecendo? Está acontecendo que a curva de demanda da firma mudou, né? Essa firma mudou de tal, a demanda que essa firma enfrenta mudou de tal forma que ela perdeu o seu poder de mercado, que seja, né? Mas sendo assim, o que acontece? Acontece que a firma passa a produzir ela vai para o ponto C, né? Ela vai produzir até o momento que seu custo marginal é igual à sua receita marginal, que no caso vai ser dado pela nova curva de demanda D2, e fazendo isso a firma passa a produzir uma quantidade maior a preços menores. O preço que a firma cobra diminui de P1 para P2 e a quantidade produzida aumenta de Q1 para Q2. E isso é um completo contrassenso. Nenhuma firma competitiva faria uma coisa dessas. Mantido tudo mais constante, se o preço do bem cai, é para a firma produzir menos. Mas uma firma com poder de mercado, ela pode se deparar com uma situação igual a essa. Que situação seria? Uma situação na qual o preço do produto cai e ainda assim a firma passa a produzir mais. Não tem menor cabimento. Ou seja, essa firma não possui uma curva de oferta. A sua curva de custo marginal não representa a sua curva de oferta, né? Não há uma relação bionívoca positiva entre preço e quantidade. A firma só vai produzir mais se o preço aumentar. Se o preço cair, ela produz menos. Aí temos um caso que a firma passa a produzir mais mesmo que o preço caia. Uma firma competitiva jamais faria uma coisa dessa. Se o preço cai, ela vai produzir menos. Ou seja, uma firma com poder de mercado não possui curva de oferta, tá certo? Ela não tem uma oferta dos bens. Em outras palavras, ela não tem uma disposição a aumentar a produção de forma a acompanhar um aumento de preços, né? Face ao aumento de preços, ela produz mais. Não, ela pode produzir mais mesmo que os preços caiam. Ou seja, que os preços caiam, né? Ou que o preço do seu bem caia. Aí eu estou dando um exemplo só. Aí você também pode considerar que o exemplo está exagerado, né? Eu estou botando uma empresa com poder de mercado que perdeu o poder de mercado. Mas a gente poderia considerar outras possibilidades aí, na verdade, tem infinitas possibilidades que a gente pode considerar. A curva de demanda não precisa ir de D1 para D2 do jeito que eu botei. Basta a curva de demanda se tornar levemente mais elástica ou até mesmo mais inelástica ou menos elástica, que isso afetaria tanto o preço quanto a quantidade, né? Se a curva de demanda D1 for se tornar uma curva de demanda D2, onde a curva de demanda D2 fosse mais inelástica, mais vertical, o que isso acontece, o que isso acarretaria? Acarretaria que a firma tenderia a cobrar um preço maior e com quantidade produzida menor, né? Teria essa possibilidade também, ou seja, o preço subiria e a quantidade produzida diminuiria. Isso não é o comportamento de uma firma competitiva. E o que explica isso é a elasticidade do preço da demanda. Se houver variações na elasticidade do preço da demanda, a firma com poder de mercado ela pode adotar uma prática que uma firma competitiva jamais adotaria. Ok? Dizer que uma firma competitiva tem uma curva de oferta e essa curva de oferta é igual à sua curva de custo marginal, significa dizer que quanto maior o preço, maior a quantidade produzida. Essa relação não existe para uma firma com poder de mercado, do jeito que a gente está vendo aí no gráfico, entre outras possibilidades, tá certo? Isso significa dizer que uma firma com poder de mercado não possui curva de oferta, tá? A oferta indica o quanto que a firma se dispõe a produzir e vender dado o preço do produto, e aumentos do preço levam a aumento de produção. Isso não obrigatoriamente ocorre para uma firma com poder de mercado, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa também é o que? Com relação à quantidade produzida, a gente tem que uma firma com poder de mercado também, normalmente ela tende a ser uma firma grande. E uma firma grande, ela tende a ter várias unidades produtivas, várias fábricas, digamos assim. Não obrigatoriamente, pode ser vários comércios, né? Uma empresa comercial ela pode ter várias lojas, né? Mas vamos pensar em termos de fábrica. Na medida que ela tem várias
fábricas, a questão é, ela produz um produto em diferentes fábricas. Vamos dizer que o produto é o mesmo, podemos pensar produtos diferentes também, mas produzidos em diferentes fábricas, né? Sendo assim, como é que a firma faz para alocar a produção entre as suas diferentes fábricas? Isso é uma questão importante e diz respeito à distribuição da produção entre diferentes unidades produtivas de uma mesma empresa, né? E o senso comum, a intuição, leva qualquer pessoa normal a imaginar o quê? A firma vai alocar a produção dependendo do custo de produção, muito correto, com certeza é assim, mas as pessoas pensam em termos de custo médio. A firma tende a produzir onde na média for mais barato. Então, se ela tiver duas fábricas, onde uma, na média, o custo é barato e noutra o custo médio é alto, vamos dizer fábrica A e fábrica B, então onde a fábrica A é barata e a fábrica B é cara, então a firma tende a não produzir na fábrica B, só vai produzir na fábrica A e a fábrica B fica fechada. Isso é intuitivo, é fácil de pensar assim, só que, como a gente vai ver, na realidade isso aí é meio enganoso, né? Por quê? Porque embora haja diferenças de custo na média, pode ser que na margem seja vantajoso produzir numa fábrica que seja na média mais cara, né? Então, por exemplo, vamos dizer que você tem uma empresa com duas fábricas e, vamos dizer, uma fábrica nova, né? E toda certinha, com máquinas boas, altamente produtiva, eficiente e custos baixos. Então, nessa fábrica nova vai ter a sua curva de custo variável médio da fábrica nova. O Nzinho ali no final indica a fábrica nova. Tem a sua curva de custo variável médio na fábrica nova, tem a sua curva de custo total médio da fábrica nova e tem a curva de custo marginal da fábrica nova, né? E vamos dizer que essa fábrica tem um custo de produção baixo. E de outro lado, ela também tem uma fábrica velha e que, digamos que é uma fábrica mais cara, mais custosa, dá mais defeito, mais manutenção. É uma fábrica mais cara. Ou seja, para qualquer nível de produção, essa fábrica velha tem custos mais elevados. Então, aí temos a curva de custo variável médio da fábrica velha, né? O Vzinho no final indica velha. A curva de custo total médio da fábrica velha e a curva de custo marginal da fábrica velha, né? Lembrando que essas curvas aí só representam, na realidade, na medida que a quantidade vai produzindo, essas curvas aí vão indo para o infinito, todas elas, né? Elas não param aí onde parou a curva, é só uma representação. Essas curvas continuam crescendo, né? Então o custo marginal da fábrica nova e velha vai ao infinito. Custo variável total médio da fábrica nova e velha vão subindo indefinidamente também, na medida que a quantidade produzida aumenta, tá? E daí que olhando esse gráfico assim, uma pessoa normal iria dizer, pô, a fábrica velha é muito cara, não vou produzir nada na fábrica velha, só vou produzir na fábrica nova, vou fechar a fábrica velha, né? Mas, por exemplo, normalmente uma empresa que tem várias fábricas é uma empresa grande com poder de mercado. Mas para simplificar aqui a apresentação, né, vamos dizer que essa firma não tenha poder de mercado. Também não é absurdo algum, tem várias empresas competitivas com várias unidades produtivas, né, e altamente competitivas, né? Então vamos considerar o caso da firma não ter poder de mercado, de tal forma que sua curva de demanda seja perfeitamente elástica ao nível de preço P estrela, tá? A esse nível de preço P estrela, a firma pode produzir muito mais ou muito menos, que o preço não muda, né? Mas essa firma produz em diferentes unidades produtivas. E no caso aí estamos considerando duas unidades, uma nova, uma velha, uma barata, outra cara. Isso quer dizer o quê? Que essa firma só vai produzir na unidade produtiva mais barata? Bom, aí visualmente falando é fácil ver que não, né? Na realidade ela vai produzir uma certa quantidade na fábrica velha e, no caso, uma quantidade muito maior na fábrica nova. Só que ela vai produzir quantidades nas duas diferentes fábricas. Não é que ela vai fechar a fábrica velha e cara. Possivelmente vale a pena produzir na fábrica velha e cara, né? Só que não vai produzir muito, vai produzir relativamente pouco. E isso se deve ao quê? Se deve ao fato de que, se ela sair produzindo muito na fábrica nova, o custo na margem da fábrica nova tende ao infinito.
Na medida em que dispara o custo marginal da fábrica nova e barata, acaba que a fábrica velha se torna relativamente mais vantajosa, porque na margem o custo de produzir na fábrica velha se torna menor do que o custo de produzir na fábrica nova, mesmo que o custo na média de produzir na fábrica velha seja maior do que o custo de produzir na fábrica nova, tá certo? É, mas aí temos assim, visualmente falando, né? Graficamente, mas aí vamos resolver isso matematicamente, tá? Mas aí deixa pro próximo vídeo então. Vamos lá.